Olá, o calendário marca a chegada das festas juninas sempre esperadas por todos nós nordestinos. E essa é a inspiração para a segunda temporada de Pelo Avesso aqui no canal do YouTube do Paraíba Online. E para abrir essa série, nós convidamos uma pessoa que tem tudo a ver com os festejos juninos nordestinos, particularmente Campina Grande, a terra que faz o maior São João do mundo, é a professora Cléa Cordeiro. Olá, prazer em tê-la conosco aqui. O prazer é todo nosso, Ari, estar com você e estar com todo o seu público, que é imenso, onde eu me incluo. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. A senhora é natural da região do Cariri, aqui da Paraíba. Como e quando Campina entra na sua vida? Entrou muito pequena, né? Mamãe queria que viéssemos para Campina, nós morávamos em Boqueirão, nasci em Boqueirão, e em 1960 vimos morar em Campina, e justamente na rua Tiradentes. E então ficamos aqui em Campina Grande, e na realidade eu amo essa cidade, tenho um título de cidadã campinense, e isso me orgulha muito porque eu adoro Campina Grande, né? Como também gosto da minha terra natal. E então aqui a minha paixão, como você já sabe, são as festas juninas. Já gostei muito do carnaval, brinquei muito carnaval aqui, tenho muitas boas recordações, mas agora é o São João, porque o São João já vinha comigo. O carnaval eu participei, mas o São João já vinha trazendo de Boqueirão. Então eu acho que todo nordestino tem algo dentro do São João, dentro de si, né? Então a gente que já vem do Cariri, aí quando chega aqui aflora mais ainda com a festa do maior São João do mundo, né? Que vi nascer porque morava na rua Tiradentes. Eu mencionei há pouco que a senhora é professora, passou pela academia, pela universidade, como docente. O envolvimento direto com a festa junina se deu antes dessa opção pelo magistério? Sim, antes, né? Porque desde jovem que a gente já via, brincava, ou a quadrilha de ruas, que existiam muitas, né? Então a gente brincava, às vezes nem precisava de fantasia, de roupa matuta, e a gente brincava o São João, Clube dos Caçadores, tinha um bom carnaval, um bom São João, e então já vinha antes mesmo do próprio magistério, né? O magistério começou em 80, eu sendo professor da Universidade Estadual da Paraíba. Já tinha feito o mestrado na Universidade Federal, então já tinha feito a graduação e o mestrado na universidade que chamava UFPB, que hoje é o UFCG, e em seguida eu estava na faculdade na FURN, que chamava FURN, então eu estava lá na FURN, em 1980, 1º de abril de 1980. Professora, a festa junina é uma diversidade, a gente vai se debruçar um pouco com ela ao longo de nossa conversa, mas no ponto de partida, dentro desse leque imenso de emoções, o que é que mais a fascina na festa de São João? Olha, a festa junina é uma festa que eu sempre digo, e tem pessoas já até copiando a minha frase. A festa junina é uma festa que mexe com os 5 sentidos da pessoa. Eu não conheço uma festa que mexa com os 5 sentidos. Onde você estiver, que vê uma bandeira, se você viajar, vê uma bandeira, onde você tiver que ver um milho assado, onde você estiver, qualquer coisa, for comer uma comida de milho, você lembra do São João. Então é uma festa que tudo marca, porque depende muito do momento que a pessoa tem vivido. Eu, pelo menos, eu gosto muito das músicas. As músicas me emocionam muito. Agora, como é que surgiu a ideia de criar um espaço para preservar as imagens e a história do maior São João do mundo de Campina Grande? Olha, eu adoro guardar as coisas. Lá em casa me chama de museu. Quando ninguém quer uma coisa, me dá. Não, guarda, isso aqui é com Cléa, que adora museu, né? E então até não estou um pouco pejorativo, né? Porque quem gosta de museu é aquela coisa toda. Então, eu gosto de museu. Começa daí. Eu só viajo ali para visitar museus. Onde eu chego, eu tenho que ver um museu. Eu chego em Cabaceiras, eu chego na Espanha, eu chego na Holanda, no Egito, que eu já fui uma vez, estou voltando agora, procurando museus. Vou conhecer o novo Museu do Egito agora.
Então, resultado, eu adoro museus. Então, eu acho até que toda casa deveria ter um espaço museu. Olha como eu sou exagerada. Porque E sugestiva. isso, um espaço museu. Olha, antigamente você lembra que tinha foto da família nas paredes e agora não tem mais. Então você chega, foto da família você não vê. Entendeu? Uma vez uma arquiteta me disse, isso é cafona. Cafona o quê? Foto da meu pai e minha mãe? Não. Então, eu acho que tem que ter um espaço que é justamente aqui, o espaço para a gente recordar a família, porque é tão importante, é tão gostoso ter uma coisa que lembra um passado. Isso aqui, o fulano falava isso, dizia isso, essa música era de preferência do meu pai, essa comida era da minha mãe. Quer dizer, isso une muito as pessoas, isso forma a família. Quando você começa a perder isto, começa a perder a família. E quando perde a família, perde a sociedade. Dá um pouco também de sentido de imortalidade das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Então você passa a ser lembrada, passa a ser... Olha, eu vou dizer uma coisa, o museu é tudo. Então é isso que eu digo, cada família deveria ter um museu. E isso eu até pensei em fazer em Boqueirão. Eu estive secretária por 2 anos lá em Boqueirão. E eu pensei em fazer um museu das águas, contando a história da luta contra a seca e das pessoas envolvidas em Boqueirão. Imagina uma cidade que não era cidade, que só tinha umas 5 ruas e chega a 3.000 pessoas para trabalhar no açude. Então, isso aí tem muita história para ser contada. E eu acabei de escrever um livro sobre a minha família nesse contexto histórico, década de 50, 60 até 70, em Boqueirão. O ato de guardar coisas que é uma particularidade sua, como é que isso se tornou viável enquanto exposição, compartilhamento dessas imagens? Foi por uma casualidade. Eu estava em 2004 sendo presidente da empresa Paraibana de Turismo, trabalhando no governo de Carlos Cunha Lima. Então me deram um espaço no Parque do Povo, e um pouco assim, em cima da hora, né? Essas coisas eu estava montando e eu lutando para conseguir um espaço para falar da PBTU, falar do nosso trabalho. E consegui o espaço. Como foi muito rápido, não tinha. Hoje a gente encontra com mais facilidade a questão do decorador e tudo. E antes não era tão fácil assim. Tudo era a gente que fazia, né? Toda a decoração, não tinha essa história de contratar um decorador, era nós mesmos que fazíamos. E então eu decorei o meu espaço 3x6, decorei esse espaço com o quê? Com fotografias que eu tinha. E todo mundo passava e entrava e dizia, é um memorial. É um memorial, e eu digo, não é, mas vai passar a ser. E então eu vi o interesse, porque as pessoas dizem assim, não, ninguém gosta de história, ninguém gosta de memória, ninguém gosta. Gosta. Porque no fundo, às vezes você pode não gostar de guardar, dá trabalho guardar, dá, muito, mas muito. Eu guardo mais de 200 quadros, há 40 anos. Então, deve ser, tem um trabalho muito grande aí, né? E então as pessoas não querem ter esse trabalho porque realmente é difícil. E daí começa a surgir o memorial. No próximo ano eu já consegui mais coisas. Foram pessoas trazendo folder, trazendo cartazes, trazendo fotos, trazendo lembranças. E digo mais, se eu tivesse mesmo um memorial fixo, como eu já tive um memorial fixo, tivesse um memorial num espaço bem espaçoso, digamos assim, eu tinha muita coisa, porque as escolas fazem o Parque do Povo, por exemplo. Professora, olha, os alunos fizeram, eu posso levar para o seu memorial? Eu digo, o problema é que eu não tenho espaço. Me dá dor no coração, sabe? Eu não tenho espaço. E então, se tivesse esse espaço maior, ia chegando muito mais coisas para... as pessoas iam fazendo. Como é que foi a migração do Parque do Povo para um outro local? Quase que inevitável, e em quanto tempo? O acervo foi crescendo, começou por aí, o acervo foi crescendo. E depois vem aquelas questões, né, tem os grupos políticos, tem as pessoas que apoiam tudo, e então a gente saiu do Parque do Povo, né? Eu, João, né, João do Sítio São João, João Dantas, e então saímos do Parque do Povo. Eu, inclusive, voltei junto com o João, um ano foram 2, e terminei por alugar uma casa. Aí era meu deleite, né? Porque eu entrava na casa, a casa de 25 metros de comprimento,
Ela é estreitinha, na rua Tiradentes, mas 25 metros de comprimento. E então lá na casa eu ia sozinha, à noite ou de dia, na hora que eu tinha tempo, para olhar os quadros. Isso aqui pode ser melhorado, essa história pode ser melhorada. Falta buscar mais temas sobre esse assunto aqui. Então, quando a gente está com tudo montado ali, a gente desenvolve mais. E assim eu passei 12 anos, mas aí a rua Tiradentes se tornou uma rua muito comercial e as pessoas reclamando que não podia ir no memorial, porque não tinha como parar, não tinha como descer um ônibus ali com 30 crianças, era um risco de, né? E eu sei que terminei eu desistindo de ficar com o memorial na casa. Aí consegui, eu digo, vou voltar a ser itinerante. Aí foi quando o João Mário me deu um espaço ali na Estação Velha e em seguida o Partage. Aí veio a pandemia e no ano seguinte o Partage me chamou, né, para estou lá 4 anos e esse é o 5º ano que eu estou no Partage. Eu queria que você falasse um pouco para a gente agora sobre a sua a criação e a identificação de imagens icônicas do maior São João do mundo. Eu só tenho um apreço especial pelas imagens, pelos cartazes, os folders do evento. Os bonecos. Não se pode fugir dos bonecos. Milhario de Sabugildo. Como ali devia ter sido, não sei se seria válido hoje. As coisas estão mudando muito, está tudo muito moderno, com tantas tecnologias, né? Mas aí nós tínhamos o boneco antigo, o Milhario de Sabugildo, e foi mudando, né? Mudando e às vezes até ouvindo sugestões, teve uma pessoa que disse assim, o milho é louro, mas aí podia ter um milho preto também. E, bom, aí tem uma série de ideias, né? Mas deveria ter, olha, todo mundo que chega no memorial quer tirar foto junto dos bonecos. Inclusive eu recebi um boneco lindo, conjuntinho lindo, lindo, lindo. Uma coisa maravilhosa, né? Então as pessoas chegam juntos e tem um ícone da festa, é Milhario de Sabugildo. Professora Cléa, eu vou voltar um pouco ao seu acervo. Qual é o tamanho dele aproximadamente, grosso modo? Como é que a senhora faz a conservação e a catalogação desse acervo? Eu tenho um primeiro copiado, né? Outros são. A gente tem que passar num scanner maior, que o pequeno de casa não consegue abarcar. E então eu tenho todos copiados, tudo que eu tenho, quase tudo, porque eu tenho muitos jornais, os jornais não estão todos copiados. E então tenho muitos jornais, e então são copiados, são guardados, e então o quarto é escuro, é um porão, né, ventilado, então não pode ter muita luz, porque senão queima, né? E já queima naturalmente, né? A gente já vê que queima naturalmente. Mas não queima tanto, porque eles são bem guardados, bem limpos e sem iluminação. Não pode ter iluminação. Então a gente não pode colocar num lugar assim que tenha muita luz em cima. Sempre a gente diz, podia ter mais iluminação. Não pode. Então tem que ter uma iluminação um pouco indireta para não incidir em cima dos jornais, que sou apaixonada pelos jornais. Que nos jornais você encontra a forma de falar, de falar do jornalista, a forma poética, era uma coisa assim tão bonita, né? O jornalista ele entrava no clima da festa, se tornava até poeta também. Então, tudo é diferente. Era diferente. E então, eu sou muito apaixonada por tudo isso. A senhora acompanha, como a gente sente e sabe, a festa junina de Campina Grande nessa era de maior São João do mundo. Na sua opinião, por que os chamados santos juninos não são tão valorizados no evento? É isso que está acontecendo com as festas, né? Antigamente, quem morou em cidade pequena, como eu morei, tinha metade do ano era com festas religiosas, né? Hoje em dia estão tirando os santos da festa. Eu fiz uma pesquisa, eu gosto muito de pesquisar, por conta própria, não era para nada específico. Eu fiz uma pesquisa sobre os cartazes da festa de santo, né? E achei muito engraçado, porque foi festa de Nossa Senhora da Conceição, mas não tem a foto de Nossa Senhora da Conceição. Aí tem assim, festa de Nossa Senhora da Conceição,
participação, ferro na boneca, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Peraí, só tem foto dos artistas e não do santo, entendeu? Então eu acho que a igreja permitiu muito que isso acontecesse, né? Começa daí. A própria igreja eu acho que poderia trabalhar mais no sentido de cobrar essa religiosidade. Cadê o meu espaço? Né? Está lá. Né? Teve um período que os evangélicos foram. Aí nós tentamos levar também os católicos. Reunimos com o bispo, com tudo, mas foi muito difícil, muito difícil. Então eu acho que cada vez mais vai se afastando, e eu sempre digo a todos que chegam lá, esta festa é uma festa junina, é uma festa de santos, né? De São João, Santo Antônio, São Pedro. Aí já vem os evangélicos, cada vez está se posicionando contra, né? Aí eu digo, bom, se vocês não querem aceitar que é uma festa religiosa, era isso que eu era para ter dito, festa religiosa, então é uma festa que comemora a colheita. Antigamente plantavam milho em São José para colher no São João. Então é uma festa também da produção, da colheita, é uma festa tradicional. O que a gente não pode perder, até é essa tradicionalidade. Eu digo, é uma festa que mexe com os 5 sentidos da pessoa, né, do corpo humano. É uma festa que a gente não pode perder de ouvir o shot, chachado, o baião, que essa é que é a nossa música. Não pode vir outro, aí, um piseiro, uma coisa outra, porque a festa é grande demais. Cada vez mais temos menos sanfoneiros, né? Mas estão chegando novos sanfoneiros bons. E então, eu, pelo menos, se eu fosse organizadora da festa, eu dizia, você vai tocar lá, mas a metade do repertório vai ser junino. A senhora considera acanhado ou pelo menos insatisfatório o envolvimento, por exemplo, das universidades com a festa junina? Eu acho que deveria participar mais, não é? Até porque a gente tem curso de história, não é? A gente tem curso de artes. Eu recebi até uma professora que levava os alunos, né? Mas era assim, ela tinha um maior interesse, ela era um entusiasta, mas eu acho que falta realmente essa política das universidades mais próximas da cultura popular, assim, enquanto estudo, enquanto fazer algo. Porque geralmente quando a gente vê, então, está participando, está fazendo um evento, é uma pessoa cantando, tocando, pronto, fica nisso. Em história a gente não vê muito. Né? Agora mesmo houve um evento sobre cultura em João Pessoa, e então tinha vários temas, mas não tinha história. Por que não juntar? Se é turismo, com história. Se é religião, com a história. Porque é a história que explica tudo. Muita gente pensa que eu sou historiadora. Não, eu sou da área de economia e marketing. Entendeu? Mas eu não consigo entender você fazer um projeto para uma cidade, um projeto turístico, sem entender a cultura, a base das pessoas. Eu vou implantar de cima para baixo? Não, tem que ver o que é que a pessoa gosta, o que canta, suas tradições, suas histórias, sua linguagem, entendeu? Então tudo é história. Você vai a um médico, a primeira coisa que o médico pergunta é sua história. O que é que você come, que seu pai tinha alguma doença, sua mãe, é a sua história. Né? Milton Nascimento tem um famoso verso que diz: todo artista tem que estar onde o povo está, né? Algo pode até estender o verso. Toda universidade tem também estar onde o seu povo está. Né? Está, exatamente. Então eu acho assim que deveria ter mais essa aproximação, né? Professora, uma festa. Existe um enlace da senhora com um dos momentos também marcantes do São João do Mundo, nosso São João do Mundo, que é o casamento coletivo, o casamento matuto? O primeiro que organizou, não é, foi eu, foi no período que o secretário era Fábio Nogueira, né, o coordenador Temi, e Lavínia e Alessandra Donato, nós nos reunimos e tivemos a ideia do casamento. A ideia era fazer até o casamento religioso, mas aí a gente não conseguiu por conta dos banhos, aquela história toda, né? Mas outra grande dificuldade foi convencer os casais de que era um casamento de verdade. Porque eles estavam pensando que era um casamento de fogueira, vamos fazer o ridículo. Não, ninguém queria. Quando a gente falava, não. Mas aí a gente falou, é um casamento sério. A gente reuniu lá na Associação Comercial, tem um jornal,
Eu gosto muito de citar os jornais, que é aquela que prova o que a gente está dizendo, né? E a gente reuniu lá os casais em olhar coisa séria, casamento de verdade, casamento civil. Aí então foram 30 casais, segundo ano 30 também. Fizemos em frente à catedral, cenográfica. Fizemos em frente à catedral com medo que chovesse, com a orquestra sanfônica que existia antes. E foi gravada pela Globo. Então ele veio lá de cima com a grua e gravando todo o casamento. Foi algo assim E fantástico. pegou, né, professor? E pegou, porque hoje é um sucesso, né? Hoje é um sucesso. É como o artesanato. Você vê como é importante a festa. Porque eu digo que não é festa. Junina, festa junina é um evento histórico, turístico, cultural. Entendeu? É diferente de uma festa. As pessoas encaram a festa junina. Não, o São João nosso é um evento histórico, turístico, cultural. A gente tem que entender o São João sob todas essas vertentes, não é? E econômico também, claro, né? Econômico. Então, por exemplo, a gente criou a Vila Nova da Rainha. João contava a história de Campina antes e eu contava depois, já, digamos, década de 30. Bom, a gente fazia uma historinha ali dentro, né? Tudo tem que ter um enredo para que as pessoas prestem atenção, né? Então, quando chegava na Vila Nova da Rainha, eu reuni alguns artesãos e foi um sucesso. A senhora falou aí de passagem na questão das quadrilhas juninas e eu queria abordar dois aspectos nesse sentido. O primeiro deles, a senhora acha que a questão das indumentárias juninas tem merecido o destaque que merecem na festa junina? Assim, antigamente a gente tinha uma roupa mais simples, né? Depois chegou a short menina, tornou mais vibrante as roupas, muito tule, muito filó, muito bordado, e aqueles bordados antigos que era acostumado a fazer, foi feito no tule, quando eles completaram 15 anos, foi muito bonita a quadrilha. Agora hoje restringiu bastante, de 300 a gente tem 13. E aí eu vou emendar, essa estilização das quadrilhas lhe agrada ou não? Não muito. Não E muito. por quê? Eu respeito muito o trabalho deles. Eu respeito demais. Eles lutam muito para sair daquela maneira. E eu acho que é uma coisa assim que eles se esforçam bastante, porque só quem conhece o que é uma quadrilha é que dá realmente valor sobre o trabalho que eles realmente realizam para sair bonito como eles saem, né? Mas eu acho assim que é tão indumentária, hoje em dia é um teatro, digamos que é uma pequena ópera. Então, cada vez que eles querem se apresentar, eles têm que levar tudo aquilo, não é? E fica difícil. E hoje está difícil, inclusive, encontrar bailarinos. Se eu fosse prefeito, eu teria um corpo de baile de festa, de um baile junino. Não tem o teatro municipal que tem um corpo de teatro, então eu teria, assim, pagando, inclusive, para que se apresentasse em todos os lugares. A senhora grifou há pouco, oportunamente, que o São João, as festas juninas, são as festas da colheita, do milho, fundamentalmente. A culinária junina, a culinária desse período, na sua opinião, ela é bem realçada durante o transcurso do mês de junho e do maior São João do mundo de Campina? Eu acho que não, né? Não acho que não. Mas também já houve tentativa de colocar assim, um espaço só para milho e não funcionou bem. Primeiro, porque antes a festa começava à tarde. Então muita gente ia ao Parque do Povo à tarde. Então qual é o público que come pamonha, canjica? Sempre aquele público. Eu levava a minha mãe, esse pessoal assim de maior idade, né? Então era um público diferenciado. A família ia para lanchar lá em Marizinha Pedrosa, que ela tinha todas aquelas comidas típicas, né? Olha quanto Marizinha tinha um espaço belíssimo, né? Bem típico mesmo tudo. Mas à medida que o Parque do Povo abre mais tarde, a turma que vem mais para comer e beber. E não combina bebida com comida de milho, né? A senhora também destacou há pouco a sua identificação com o aspecto visual do maior São João do mundo. Quais são os artistas que a senhora realçaria
como grandes inspiradores desse visual que está principalmente nos anos iniciais do maior São João do mundo? Todos esses que quase já se foram, quase todos, né? A gente tem Genival Lacerda, se você olhar a programação... Mas eu digo do ponto de vista ilustrativo. Ilustrativo. Eu acho que Elba Ramalho. Né? Elba Ramalho ilustra bastante a nossa festa, ela leva para todos os cantos, quer dizer, expandiu a nossa música, né? Os criadores dos bonecos estão meio ofuscados, né? Porque os criadores, como foi que quem criou foi Heraldo César, né? E Heraldo disse que mandou fazer, eu tenho um depoimento de Heraldo, ele mesmo me disse, mandou um artesão fazer. E então ele fez esse boneco. Mas aí depois o boneco teve vida, começou a ter vida, que o boneco era aquela coisa séria assim, porque era um milho, era exatamente um milho vestido. Foi a ideia de Heraldo César. Mas aí depois começou a ter, como é que se diz, movimento milho, inclusive passou a ter filhos, que já foi um desenhista aqui muito conhecido nosso, que agora não foi... William, fantástico William, né? E ele já esteve lá no Memorial várias vezes, me deu material também, e o William é realmente maravilhoso. Então ele começou a dar movimento. E eu sempre estou divulgando os jornais onde ele dá entrevista dizendo que agora os bonecos têm vida, né? E a gente conta que ele casou, namorou, casou, e ele já vai tendo um movimento, né? E ficou muito legal. Professora Cléia, a gente combinou de fazer 3 perguntas a todos os participantes dessa série, dessa temporada do Pelo Avesso, dedicada ao maior São João do mundo. 3 perguntas a todos os participantes, a todos os convidados. E a primeira delas é a seguinte: se a senhora pudesse, qual memória do maior São João do mundo gostaria de eternizar? Normalmente eu diria tudo, né? Porque, olha, sou apaixonada pelos bonecos, sou apaixonada pelos jornais, pela a forma de escrever dos jornalistas. Inclusive no Memorial tem um jornal seu, né? Você sabe disso? Gosto de ver demais a figura, o candeeiro. Lembra da vez que o candeeiro foi a marca, faltou luz da época, né? Que era um apagão, e todo mundo tinha um candeeiro e tem até um verso também sobre o tema, que eu sou péssima para decorar. Mas assim, os jornais eu amo demais, os bonecos eu amo demais. Temos a revista também, né, professor? Tem as revistas também dos Santos Juninos. Nós fizemos a revista dos Santos Juninos, foi maravilhosa a revista, que é justamente por conta de levar, do objetivo de levar a Igreja Católica para o Parque do Povo, né? E nós fizemos, foi a Ari que providenciou tudo, montou toda a revista, foi muito engraçado. Professora Cléia, na hora da fome, para escolher uma única opção, o São João tem gosto de quê? Pamonha. Pamonha. Eu adoro pamonha. Não tem outra coisa. Agora, depois vem o milho assado, vem o milho cozido, porque eu acho a pamonha, a canjica também, mas a pamonha é muito mais, muito elaborada, dá muito trabalho de fazer. É uma verdadeira arte, né? Quem teve uma avó, como eu tive, que gostava de cozinhar e fazer a pamonha, só ela que fazia a canjica, sabe o que é passar 3 horas balançando uma panela, como eu passava, e minha avó olhando se eu estava fazendo do jeito certo. Viu? Então, quer dizer, veja só quantas memórias afetivas nós temos do São João. É algo maravilhoso. Professora Cléia, se a senhora pudesse escolher um, e é o nosso último acorde dessa nossa conversa, se a senhora pudesse escolher um, qual seria o forró da sua vida? Eita, aí me pegou. Essa daí. Agora, o que me emociona é que às vezes até me faz chorar. Olha para o céu, meu amor. Essa aí me bate. Não sei porquê, mas me emociona muito. Olha para o céu, meu amor, é muito lindo. É tão romântico, né? É olhar o balão que a gente não tem mais. Olhar, a gente não vê mais as fogueiras. Então, todas essas músicas que lembram essas coisas fantásticas.
Era tão bonito quando a gente via as fogueiras na rua. No livro que eu escrevi sobre Boqueirão, eu digo, não tinha fogos no céu, mas no chão estava cheio de estrelas das fogueiras, e toda casa tinha que ter uma fogueira obrigatoriamente, né? E não tinha essa história de rinite, não sei o quê, não sei o quê. Não existia essas coisas. Era muito bom, muito bom. Quero agradecer a conversa. Eu aprendi com os filósofos que, por incrível que pareça, a obviedade precisa ser dita. Uhum. E foi um prazer conversar com a senhora sobre São João. Oh, que bom, eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, pena que já acabou, porque São João a gente tem muito o que falar realmente, sugestões a dar. Era muito bom que a sociedade toda se envolvesse, porque é uma festa muito especial. E Campina tem que dar esse toque especial para não ser uma festa que seja copiada. Você sabe que o artista, outros lugares contratam. A estrutura pode ser também copiada, mas a nossa alegria, a nossa paixão pela festa, a festa que é essa festa do abraço, não é essa festa que é nossa. Então a gente tem que preservar muito. Então tem que ser muito falado sobre o São João, tem que cada um dar a sua contribuição e não deixar morrer essa coisa maravilhosa. Que a festa pode continuar, eu tenho medo que vire um festa de São João. Festa. Não, tem que ser festa junina, festa religiosa, festa católica. Essa festa da gente de unir todos, né? Não só os católicos, mas de unir todos. Então, é uma festa maravilhosa e vamos lá. Saudações juninas para todos. Agradecimento aos internautas, lembrando que muito em breve mais um episódio da segunda temporada, essa temporada especial junina de Pelo Avesso. Até lá.